tá ali. E última subida para conquistar a montanha mais difícil do sul do Brasil. É o que dizem, mas eu posso garantir que ela é. Que trilha cansativa, cara. Uma das trilhas mais difíceis do sul e de todo o Brasil é o Pico Marumbi. E a gente vai chegar no ponto mais alto, Monte Olimpo. Vai ter muito perrengue. Pegamos chuva à noite, meu GPS tá maluco. Tem medo de altura? É só não olhar pra baixo. Mas ela vai valer muito. Vambora. Essa aqui é a estrada do Itupava, em Morretes. O primeiro problema é uma chuva que está caindo agora no fim de tarde. Eu estou indo em direção a um camping, onde a gente vai passar a noite. Nessas horas é bom conhecer um pouco de meteorologia. Não é um sistema de instabilidade, é um pouco de umidade que está vindo do mar. Eu não tenho uma barraca que aguenta uma chuva muito intensa, mas ela vai aguentar uma garoa. Mas eu não espero que chuva muito a noite inteira. Minha sorte também é que não está muito frio, né? Senão ia ser uma situação meio tensa. Por que eu tive que ficar num camping? Lá no Parque Estadual do Pico Marumbi existe o ponto de onde se parte para as trilhas do Conjunto Marumbi. E lá existe um espaço para camping, só que ele está fechado para reformas. Então qual que é a opção mais prática? Escolher o camping mais perto possível da trilha para amanhã, enfim, conseguir chegar o mais rápido possível nela, porque ela é uma trilha pesada. E tem um detalhe, depois é preciso caminhar mais cerca de 4 km até a estação Marumbi. Como eu não tenho um carro 4x4, eu não posso seguir com o meu veículo. Ou eu vou a pé, ou eu pago alguém para me levar. O problema é que fazer isso sozinho fica muito caro. Eu achei um cara aqui que faz, ele cobra R$200. Vamos ver, vou pensar. E consegui baixar para 150. Eu poderia ter baixado mais, mas deixa quieto. É isso. O tempo virou completamente. Já vejo a lua lá em cima. Ó quem veio me dar oi aqui. A vantagem de ficar aqui é que é o seguinte, eu não vou precisar desmontar todo o meu equipamento, só vou largar ali no carro, tomar um café ali da dona Raquel. Tchau, tchau, dona Raquel. Obrigado. Quando eu chegar, eu pego aqui as coisas, tá? Então tá, saindo aqui do camping da Raquel e vamos com o seu Vilmar agora, de passeio. Aí ó, quer com emoção ou sem emoção? Aqui é com emoção, cara. Aqui é o ponto final. Aí. Faz uma volta, passa ali, ó. Entendi. Aí você vai, chegou no trilho lá em cima, você desce um pouco. Esses veículos 4x4 conseguem chegar até esse ponto, que é a estação Lang, Engenheiro Lang. Aliás, importante, essa aqui é a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Só que a trilha começa na próxima estação, que é a estação Marumbi, acho que é a próxima. Então a gente continua por trilha até chegar lá, fazer o cadastro e iniciar a trilha. Vamos lá. Essa é a estação Marumbi. Lá está ele. A partir das 8 horas dá para iniciar a trilha, fiz o meu cadastro ali. O que existe aqui é o chamado Conjunto Marumbi. É uma série de trilhas. A gente vai fazer a chamada trilha Noroeste, que é a vermelhinha. E ela passa pelo Pico Abrolhos, Torre dos Sinos, Ponta do Tigre, Gigante e Olimpo. Eu não vou em todos eles, para economizar um pouco de energia. Depois a gente vai voltar pela Branca, que é a frontal. Esse é o caminho que muita gente faz. Eu acredito que vai ser legal também.
Quando tem previsão de chuva, tá? Não é recomendado fazer essa trilha, pode ter cabeça d'água, né? Essa é uma região de pé de serra, nunca é demais lembrar. Aqui é importante estar com comida, com bastante água. Não tem muito pontos de água na trilha, eu tô levando quase 2,5 litros de água. Outra coisa importante, luvas de couro. Eu só fiquei muito chateado porque essa informação não tá na página oficial do parque. Não tem uma rede social com a lista dessas informações, eu só descobri isso ontem, quando eu vi uma foto. Mas com o que eu tenho, eu acho que dá. Panturrilha, muito importante. Esse começo é muito curioso. Às vezes você fica um pouco confuso, porque há várias casas. Ali tem mais uma, para lá também, então tem umas bifurcações, mas as fitinhas, ó, o caminho tá bem sinalizado. Cara, mas o que tá mais me chamando a atenção agora é a beleza dessa floresta atlântica, cara. Cara, ela é de uma densidade, de uma beleza incríveis. O Pico Marumbi, ele é um dos muitos pontos culminantes do Paraná, na Serra do Mar, e onde as encostas estão bem preservadas, principalmente aqui. Então, cara, esse lugar é muito especial e a gente tem que tratar dele com muito respeito. Pronto, agora acabou parte da moleza e já começa a subir. Essa trilha é considerada por alguns uma das mais difíceis do Brasil. A gente larga de 500 para 1.500, então são 1.000 metros de aclive, mas a trilha em si não é muito longa. A questão é que é muita subida, pouca distância, e não só isso. Aí, bastões guardados, a gente vai encarar a primeira Via Ferrata, que é um nome que se dá para esses caminhos com grampos. Basicamente, ó, é equilibrar o trabalho da perna com o da mão. Então, ó, pisei ali embaixo, apoiei, apoia na pedra, pé ali no degrau, subiu, viu? Tronco aqui, peguei, pé saiu ali embaixo, ele vai para aquela, agora o outro vai aqui, ó. E assim vamos indo. Não tem drama. Corda aqui para ajudar. Minha mão aqui na direita vai pegando na pedra. Aqui no meio tem uma vala que ajuda. Vamos embora. Olha o trem. Também dá para vir de trem para fazer essa trilha, saindo lá de Curitiba. O problema é que ele sai 8h15 e vai chegar aqui 10 horas, sai muito tarde. Os últimos dias foram muito secos, e eu não sei se a fonte é sempre assim ou se ela tá assim, né? Mesmo a chuva de ontem não resolve o problema, né? Agora a gente chegou na Via Ferrata 2. Que a rocha é escorregadia. Aí, bora. Então olha só, agora a gente vai subir uma Via Ferrata de verdade. Olha como os grampos são mais próximos. Pelo menos 3 membros tem que ficar posicionados nos grampos. Eu tô com os meus 2 pés lá embaixo. Uma mão saiu. Primeiro eu fixo a mão, agora eu tiro o pé lá embaixo. Fixei a mão, só tem mais um pé lá embaixo que eu vou agora, eu vou subir. Pronto. Saiu essa. Tirei ali, tirei ali. Entendeu? E vambora. Tum, 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 tum. Aí, ó, aqui tem uma corda já pra ajudar. Olha só o que a gente subiu. Hardcore, né? Olha o que é que tá aqui em cima. A gente tá chegando na casa dos 1.000 metros, o solo cada vez mais rochoso. E aqui é muito granito. Ha, ha, ha. Olha a vista! Ó, essa eu consigo ficar com uma mão livre para mostrar.
Mas eu só tô fazendo isso porque aqui a rocha ela tá bem seca. Você chega até a engatinhar, ó. Ó, é isso aí, vambora. Aqui já não é tão fácil, ó. Tirei o pé, agora tiro o outro pé e pum, tirei a mão, a outra mão, pé e pé. Tem medo de altura? É só não olhar pra baixo. O caminho ficou um pouquinho mais complicado. Olha quem tá ali em cima. Muita atenção a esse sinal. Aqui vai pro Pico Abrolhos. Aqui para o Olimpo. Cara, meu GPS tá maluco, velho. Ele disse que eu tava saindo da trilha e agora ele tá se mexendo sozinho. Eu li alguns relatos, tá? De que aqui o GPS, por motivos que eu não sei explicar, ele se perde um pouco. Olha, ele tá se mexendo, ele tá dando voltas. Eu vou continuar, velho. Olha essa aqui, ó. Tem que segurar e pisar lá embaixo. Ó, prova que eu tô no caminho certo, ó. As marcações vermelhas. Olha o que é que nós vamos ter que aprontar aqui. 2, pra cá, pra lá. Botei as duas mãos aqui. A outra vai lá pra cima. Agora eu vou botar o pé nessa. Aí. Agora o outro pé aqui, ó. Aí. Só que eu tô usando esse galinho aqui pra ajudar. Agora, um pé aqui. Depois o outro. Aí eu subi. Essa aqui é complicadinha, viu? Aí, agora uma cordinha. Aqui, peguei na corda. Olha essa cena que bonita, a umidade da chuva de ontem subindo. Acho que tá chegando no fim dessa subida mais pesada. Agora tem uma caverna aqui. Bonita, né? Olha, tem uma umidade subindo, mas agora a vista já tá abrindo, ó. Altitude pegando. 3 horas de trilha, mas eu tô tranquilo. Curioso que tá muito úmido aqui. Primeiro, por causa da chuva de ontem. Segundo, por causa dessa neblina. Por isso que se chama essa aqui de mata nebular, que fica em grandes altitudes nas montanhas brasileiras, do sul do Brasil em especial, e do sudeste. E ela é alimentada pela umidade oceânica. Ó, essa aí que tá vindo aqui agora. Ó, que bonita, né? Agora que acabou meu cantil, eu vou repor ele. Comer minha segunda banana também, bem amassada, né? Eu sempre deixo ela em cima, ela sempre vai caindo. Que trilha cansativa, cara. Muita subida, sabe? Você tá o tempo inteiro subindo ou descendo alguma coisa, uma pedra, um grampo, uma corda. Ó, quase, vamos lá. Só chegar naquela elevaçãozinha ali e conquistaremos o Olimpo. E ela é uma mata que às vezes também vem na sua cara, ó. Sabe assim? Isso também faz dessa trilha muito desafiadora, porque você chega aqui e é uma outra dificuldade, um outro terreno. Tá vendo? É área de cumeeira, né? Solo complicado.
Opa! Acidente aqui, ó. Eu fui pegar minhas luvas, cara, pisei em falso, minha mão pegou na pedra. Tem o kit de primeiros socorros aqui, vamos resolver isso. Como se vê, está acabando, né? Pronto, vou passar uma água. Que azar, né, cara? Na última subida, olha, é brincadeira, sabe? Eu só tenho 2 band-aids. Foram 3. Mas eu tenho gaze também. E o pior é que eu acho que a luva dessa mão caiu. Mas eu tenho outras 2, tá? É o que dá pra fazer. E aí eu trouxe essa luva aqui, é uma luva de frio. Putz, cara, eu não sei por que eu tirei a luva, cara. Não sei mesmo. Chegando no Olimpo. Acho que chegamos. Olha aí, olha, conquistamos montanha mais difícil do sul, uma das mais difíceis do Brasil. O Olimpo tem esse nome por causa da primeira pessoa que fez a ascensão, Olímpio. A turma que estava com ele decidiu homenageá-lo. Olimpo é onde moravam, né, os deuses gregos. Esse morro sempre foi uma obsessão. Pessoas que há séculos frequentaram essa região sempre olharam para ele. Naquela época estava se construindo a estrada de ferro e durante o período de abertura desse caminho ficou mais fácil acessar o Conjunto Marumbi através da estação onde a gente iniciou a trilha, a estação Marumbi. Quem está em Morretes, Antonina, Paranaguá, sabe, o Marumbi desponta na paisagem. Lá no vídeo do Salto dos Macacos que eu fiz aqui no canal, se não viu, dá uma olhada, o link apareceu aqui em cima. O Salto dos Macacos é para lá, eu mostro como ele fica na cidade. Agora vamos olhar para a vista, lá para cima, a grande Curitiba. Eu não imaginava que dava para ver com tanta clareza Curitiba aqui do Alto do Marumbi. Ali a continuação das montanhas da Serra do Mar, os maciços vão seguir, a gente não consegue ver muito bem. Aquele pontudinho ali eu acho que é o Pico Paraná. Paranaguá, lá ao fundo, Baía de Paranaguá, Antonina dá para ver aqui também. Então tá, vamos lá, temos que descer pelo mesmo caminho. Depois eu vou pegar uma bifurcação para Trilha Branca. Olha só o que é que nós vamos ter que encarar agora. Soltei o pé, o outro, agora vem a mão, a outra, desce o corpo, solta o pé. Olha esse trecho aqui, velho. Caiu, adeus. Firmeza, sempre um membro fora, nunca 2. Aê! E esse é o cartão de visitas da Trilha Branca. Oh. 3h30, tô mais ou menos na metade aqui da descida. Na verdade eu tô um pouco antes da metade. Mas a trilha ela vai ficando cada vez mais rápida, né? Só que eu tô parando para descansar cada meia hora. A perna tá sentindo. O parque recomenda que se chegue até às 5 da tarde. A minha previsão é chegar bem perto disso. Bora! Cara, eu já tô em 700 metros de altitude. Esse finalzinho aqui realmente tá dando para andar mais rápido.
Limpo. Rochedinho pra lá. O Rochedinho, aliás, é bom comentar, é uma trilha mais fácil que tem aqui de um morro mais baixo. Você não acha que é muito pesado isso aqui, como se não fosse, né? E quer, tipo, se só conhecer aqui, vai lá no Rochedinho primeiro. Ai, 9 horas de trilha. Eu acho que eu nunca fiz uma trilha de ataque, vai e volta no mesmo dia, tão longa. Aqui. Tchau, Marumbi. Tá na lista, cara, no topo da lista. É a montanha. Agora, isso aqui é uma pena, né? Ó. Depredado, abandonado. O que eu combinei com o cara de manhã era só pra ele me trazer. Eu não tinha parâmetro pra sugerir um horário, né? Então agora eu vou voltar a pé pela estrada, né? Últimos raios do crepúsculo. Essa caminhada é pra matar, cara. Pronto, cá estamos nós. Essa trilha é uma pancada. Essa trilha é para quem quer realmente experimentar do que tem de mais desafiador em termos de montanha. Do Brasil eu não posso afirmar, mas no sul do Brasil com certeza, essa é a mais difícil. É uma trilha traiçoeira porque ela te cansa. Aí bati várias vezes ali embaixo, na canela, no joelho, aí toda hora para e passa um spray. Então, cara, venha muito preparado. O horário limite para subir é 9 da manhã. Respeite as regras, né? É bom para manter a trilha e a montanha aberta para todos. Tem a questão que incomoda também, que é do horário é muito limitado. Você tem das 7 da manhã, às 7 da manhã é o horário mínimo para você passar aqui embaixo, na sede Prainhas. Aí tem que chegar lá na sede Marumbi. Você subir e descer até às 5. Então você não consegue ficar muito tempo lá em cima. Tipo, eu não sou muito fortão, sabe? Aí eu, cheguei lá perto da 1. Mas tudo bem, não pode acampar, é proibido. Nesse parque aqui, no Pico Paraná pode, por exemplo. Lá na descrição vai ter o tracklog. Esse é um outro detalhe, assim. Tem alguma coisa ali no Marumbi, alguma interferência eletrostática, magnética, sei lá, que os GPS, eles dão uma bloqueada, assim. Não é só no meu, não. Então eu vou corrigir ele, mas eu vou colocar ali. Mas saiba que mesmo que você venha com o tracklog, você pode ter problema. Eu não vou dormir no camping, vou pra casa, mas era uma possibilidade também, dormir mais uma noite aqui. Só que tem que trabalhar, então vou embora. Então, falei demais. Tchau.